Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com a senadora Ana Amélia. O nosso tema é uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal quanto à dívida do Estado contraído junto com a União, que facilita e bota essa dívida num patamar possível de ser pago. Essa repactuação dessas dívidas dos estados foi uma bandeira, foi pano para manga nessa casa, foi bandeira de muitos senadores, inclusive da senhora, né, senadora? Como é que a senhora vê essa decisão do STF? Tânia, muito obrigada. Esse tema para nós gaúchos e para todo o sistema federativo brasileiro é crucial. E eu agradeço o espaço que você está dando no argumento para debatermos essa questão. Especialmente que o Senado é a Casa da República, a Casa dos Estados. Por isso, cada estado, independente do seu tamanho, seja grande e rico como São Paulo, tem o mesmo número de senadores do que um estado menor na região Nordeste ou Norte ou na região Sul. Então, o que a liminar do ministro Luiz Fachin beneficiou os estados? O primeiro estado a buscar socorro no judiciário, e a Suprema Corte é o foro adequado, foi Santa Catarina. E o que pedia Santa Catarina e o que pediu também o Rio Grande do Sul? Para alterar o juro cobrado neste acordo. O juro é um juro mais juro, portanto um juro capitalizado. Então se torna uma dívida impagável. Por isso que hoje o Rio Grande do Sul, depois de ter pago bilhões de reais, ainda deve, no seu estoque da dívida, 51 bilhões de reais. Não há um cálculo oficial, mas aplicado isso ao estoque da dívida, representa uma redução para 3 bilhões de reais, de 51 para 3 bilhões. É uma estimativa, pode não ser o número final esse, mas isso já dá uma dimensão do tamanho do problema. E a outra questão, hoje o Rio Grande do Sul, cada mês que ele não paga a União, ele tem as suas contas bloqueadas e ele não tem nenhum acesso a nenhum repasse federal para o Estado. Trava tudo. Trava tudo. Isto em números, porque mensalmente tem que pagar esta prestação draconiana. O Rio Grande do Sul deve aproximadamente 200, não chega a 300 milhões de reais por mês que o Estado tem que pagar à União dessa dívida. E o governador do Rio Grande do Sul teve que fazer a escolha de Sofia, como se fala. Qual é a escolha de Sofia? É decidir se pagava os servidores e os fornecedores do Estado, para que não tenha problema grave mais na saúde, que já está na UTI, problema nas escolas, na educação, problemas na segurança pública, ou pagar a União. Então, nessa escolha difícil, ele preferiu atender aos pagamentos dos servidores e não na integralidade, porque nem isso é suficiente, porque sabe que, do ponto de vista social, o servidor precisa comprar a comida, precisa comprar o remédio, precisa pagar o aluguel, precisa pagar a luz, precisa pagar o gás, precisa pagar a energia. Então, isso levou ao governador a fazer a escolha de pagar. Então, com isso vinha o bloqueio. Então, agora, o Supremo, além de mudar, na liminar, agora precisa passar no colegiado, além de mudar o indexador do juro, que passa a ser juro simples e não juro capitalizado, ele também proibiu a União de bloquear as contas do Estado, ou seja, os repasses que o Estado tem que receber. Quando a gente fala sobre tudo isso, que diz respeito à capacidade que o Estado tem o fôlego para administrar, né, prestar suas incumbências, o que quer dizer para o cidadão que mora no Rio Grande do Sul se uma decisão dessa é mantida? O que acontece com a qualidade de vida dele? Bom, muda muita coisa, especialmente se o Estado, se o governo souber aproveitar este momento de fazer os arranjos necessários para melhorar a eficiência do Estado. Existem áreas e setores em que o Estado gasta muito, mas que o cidadão não tem nenhum benefício. Porque aquele órgão só é um peso morto para o Estado. Ele gasta com aquele órgão, mas aquele órgão não representa nenhum benefício para o Estado. Então, é nesse sentido que o que está se pedindo que aconteça. Veja, olha, vou dar um pequeno exemplo. O Estado é dono de um patrimônio imobiliário, prédios que estão lá, edifícios em zonas nobres do Estado,
que estão abandonados, quase destruídos, com risco a quem vai lá, às vezes invadidos, criando um outro problema, quando poderia fazer... Não, e ainda tem esses lugares, esses prédios, esses imóveis desocupados, abandonados, e aí enfeiando a cidade, é um outro problema. Risco de saúde. Tudo, tudo. É? E ainda pagando milhões e milhões de reais de aluguel, porque não tem lugar para... Por que não cria um sistema moderno sem desimobilizar, sem vender patrimônio, sem vender esses imóveis, mas faz um comodato de 30 anos, como faz a Secretaria Nacional de Patrimônio, aqui do Ministério do Planejamento, que faz esses comodatos com um prazo bem demarcado, com um contrato bem definido. A OAB aqui em Brasília, a OAB Nacional, o Conselho Federal, fez isso. Tinha um terreno, mas não queria botar o seu capital para fazer o prédio. Uma construtora foi dar, bom, eu vou fazer o prédio, eu me encarrego de todo o projeto, você examina o projeto e metade do edifício fica para a construtora e a metade para o dono do terreno, que era a OAB. Uma operação absolutamente inteligente, pragmática, que atende os dois lados. Ele tem o terreno. Então, o Estado poderia fazer um modelo semelhante, ocupando esses imóveis, ou então simplesmente, olha, eu tenho 2 terrenos em 2 ruas importantes. Esse aqui eu preciso inteiro para tal secretaria de saúde ficar ela ocupando esse imóvel. Então bota ali, fazer esse comodato por 30 anos e em troca eu vou lhe dar para explorar por 30 anos, por aluguel e tudo, um novo edifício que a mesma construtora vai fazer, no outro prédio inteiro fica para a construtora explorar do ponto de vista de aluguel, essa coisa dessa forma. Então, veja, existem formas, isso não atrapalha, pelo contrário, vai fazer uma economia de recursos, porque não vai pagar aluguel, e ainda vai tornar a cidade mais bonita. Eu estou falando apenas um modesto exemplo do que pode... De gestão, o que pode fazer, mudar. exatamente. E outras, tem setores lá no Estado que o Estado não pode fazer investimentos, aquilo é um peso morto. Então, por que não faz a concessão daquilo? Ou seja, em vez do patrimônio ser um ponto a mais que fortaleça a administração, ela acaba sendo um peso, um ônus para a administração. O Estado criou no governo passado, que eu fiz uma crítica também, no governo Tarso Genro, ele criou uma empresa de economia mista, porque a concessionária de rodovias que cobrava pedágio, estava encerrando o contrato. Aliás, estava por encerrar. Antes que o contrato fosse encerrado, e aí a insegurança jurídica, e aí o prejuízo que o Estado vai ter que pagar, porque você corta unilateralmente um contrato que estava em vigor, e criou uma empresa mista. Empresa mista é uma SA, Tânia. Uma SA paga tributos, paga imposto de renda sobre o seu faturamento. Então, por mês, o Rio Grande do Sul manda para a Receita Federal, para o imposto de renda, 20 milhões de reais, talvez mais do que isso agora, corrigidos os valores, ou 30 milhões de reais, manda sob a forma de imposto. Qual é a graça de você, num Estado que está carente, de fazer isso? Eu digo. E mais, quando a concessionária tinha como o contrato era muito rigoroso, ela pagava, a concessionária, o ICMS para os municípios onde esta rodovia passava. E mais, tinha uma ambulância permanentemente, tinha carro guincho e tinha sempre a conservação da estrada. Essa empresa estatal, essa empresa de economia mista, arrecada, terceirizou a cobrança e manda ainda o dinheiro para cá. Qual é a razão de fazer um negócio só para dizer que é uma empresa estatal? O Estado brasileiro tem que ser mais ágil e mais moderno. Então, os municípios não estão recebendo o ICMS, porque não é o ICMS, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, não recebe, né? Então era uma receita que eles tinham, porque a empresa não paga. E não há recuperação da estrada nas condições que deveria haver. E também, em lugar de uma ambulância da própria empresa, tem SAMU, quer dizer, uma empresa pública. E se precisar alguma coisa de guincho, é o Corpo de Bombeiros. Aí, convenhamos, é uma gestão bastante polêmica essa. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha também agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é uma ligação gratuita, 0800 61 2211.
Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.